Nós estamos numa jornada, meus irmãos. Estamos no Evangelho de Mateus. Começamos a semana passada, Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, que está registrado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E é um dos ensinamentos mais profundos do nosso Senhor Jesus. E as bem-aventuranças constituem uma abertura solene desse Sermão do Monte. As bem-aventuranças não são meras exortações morais, mas uma descrição do caráter do verdadeiro cristão. Nós falamos um pouco disso domingo passado. Elas, na realidade, contrastam totalmente oposto, radicalmente, com os valores do mundo. Enquanto aí a sociedade do nosso tempo exalta a soberba, a autossuficiência, os bens materiais, Jesus proclama as bem-aventuranças aos humildes de espírito, aos que choram, aos misericordiosos, aos mansos. Condição para a verdadeira felicidade. E o termo bem-aventurado, Makarios, no grego, aponta para uma felicidade transcendente, como falei no domingo passado, aquele que recebeu o favor de Deus. Independentemente das circunstâncias, ele é favorecido por Deus. Porque reduzir as bem-aventuranças apenas a uma lista de regras é perder o seu espírito. Elas descrevem um estado do coração, não apenas ações externas, mas uma postura interior. E em nossos dias, infelizmente, é notório a gente perceber a tendência de diluir o Evangelho para torná-lo palatável. Lembrando que Jesus nunca prometeu coisas aqui neste mundo. Ele prometeu gozo espiritual em meio às adversidades. Então eu queria fazer essa introdução, recordando que nós falamos um pouquinho no domingo passado, dizendo que as bem-aventuranças são as características do cidadão do reino de Deus em qualquer época. Elas desafiam o conformismo, chamando a mim e a você, a Igreja de Jesus, a viver com radicalidade e esperança, mesmo em meio à perseguição. E sua mensagem permanece urgente. A verdadeira felicidade é encontrada somente em Cristo, em seu reino. Hoje, todavia, nós vamos falar do versículo 13 ao versículo 16. Então, abra a sua Bíblia, se você tiver aí, em Mateus 5, vamos falar do versículo 13 a 16. Essa é a palavra do Senhor que nós vamos refletir nesta noite. Eu falarei aos irmãos sobre o seguinte tema, embora que seja uma mensagem expositiva, mas eu trarei um tema que é sal e luz, o papel do cristão no reino de Deus, cidadão do reino de Deus. Sal e luz, o papel do cristão, cidadão do reino de Deus. Então vamos para a palavra, vamos ler, e diz assim, vou abrir aqui no meu computador. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que encontra na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Apertem os cintos. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, ele parece ser, assim, de fácil compreensão. E, em certo sentido, realmente é, dada a clareza que o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos
de uma maneira pedagógica, simples, naquela ocasião. Quem não entende o que é ser sal e o que é ser luz? Muito simples. Todavia, havia uma outra via. Entretanto, porém, contudo, nós nos deparamos com uma outra realidade. Embora seja um texto simples de compreensão, na prática, a coisa não é tão simples. É um pouquinho mais complexa e difícil. Mas não é impossível. Nós temos prova disso nas Escrituras. Quando nós vamos lá para Tessalonicenses, quando Paulo escreve, no capítulo 1, nós vemos que aqueles que outrora viviam nas trevas foram alcançados pelo Senhor. E a vida deles foram radicalmente transformadas. Paulo diz assim: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque partindo de vós, fez ouvir a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses, do versículo 6 a 8. Então esse texto, essa passagem mostra que é possível sim, por meio do Senhor Jesus, pela unção e ação do seu Espírito, e segundo a sua palavra, sermos aquilo que de fato somos em Deus, que Jesus declara aqui: vós sois sal e luz no mundo. Nós vemos o exemplo aqui dos irmãos lá em Tessalônica. Isso não quer dizer que seja fácil, mas não significa que conseguiremos sempre fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Mas é possível, não é impossível. Nós precisamos abandonar essa ideia de que é impossível. Porque o Senhor nos salvou também quando nós pensávamos que era impossível, quando era ainda pecadores. Isso torna tudo possível, se Ele nos tirou das trevas. O texto de Marcos, capítulo 5, versículo 13 em diante, está inserido no conhecido Sermão do Monte, como eu disse aqui. Então Jesus, quando ele inicia o seu ministério, assim como João Batista, ele anunciava que para entrar no reino de Deus, se dava mediante ao arrependimento. Arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. Era necessário se arrepender das obras praticadas, das obras más. Jesus sabia que aquele que fosse sal e luz precisaria ter um caráter transformado e precisava se arrepender. Como nós aqui já nos arrependemos. Mas as bem-aventuranças, logo no início do capítulo 5, logo depois do arrependimento, descreve que depois que a pessoa se arrepende, aqui descreve o caráter do cidadão que nasceu de novo. Para entrar no reino, é preciso nascer de novo, como foi dito a Nicodemos. É preciso arrependimento. E uma vez dentro do reino, o cidadão deste reino precisa ter um caráter diferenciado. E ao refletirmos sobre esse chamado, nós precisamos estar preparados não apenas para um caráter diferente, mas para as implicações de viver como sal e luz no mundo. A pergunta é, nós estamos preparados para isso? Cientes disso? Então vamos tentar compreender o que significa ser sal e ser luz. Observe comigo aí o versículo 13 e 14 no Evangelho de Mateus, no capítulo 5.
Jesus, ele faz duas afirmações categóricas. Vós sois sal da terra. Versículo 13. Versículo 14. Vós sois luz do mundo. Agora, é interessante considerar, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo faz essas afirmações, ele está falando com cidadãos ou cidadãos do reino. Em outras palavras, ele está dizendo que não é possível ser cidadão do reino sem ser sal e ser luz. Pelo fato de Cristo estar falando aqui aos cidadãos do reino, vós sois sal, vós sois luz, isso gera uma implicação. Qual que é? Em outras palavras, ele está dizendo que não é possível ser cidadão do reino de Deus sem ser sal e luz. Não tem como dissociar isso. Isso faz parte da nossa identidade, da nossa natureza, da nossa essência. Essa é uma característica comum a todos os que professam Jesus como Senhor e Salvador. Todos os que entraram no reino por meio do arrependimento dos pecados. Se com o coração creu e confessou com a boca, já entrou para o reino. Agora, não se pode esperar outra coisa dos cidadãos do reino, senão que sejam sal e luz. Não é à toa que o Senhor Jesus coloca isso logo após ter descrito o caráter dos cidadãos. Aí ele coloca o quê? Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Então, se nós vivemos num mundo com essa característica, inevitavelmente, como o dia segue a noite, ou a noite segue o dia, você vai ser sal e luz. Se essas características faz parte do seu caráter, automaticamente, e aí a gente vai discorrer sobre isso, nós vamos esclarecer mais sobre isso. O Senhor Jesus, com sua sabedoria pedagógica perfeita, ele usa de metáforas simples, acessíveis ao povo daquela época, para ilustrar essa verdade que é uma verdade profunda. Ele aponta para a função do sal e para a função da luz. Uma coisa fácil de entender. E creio que, de forma geral, todos nós compreendemos as funções básicas do sal. Primeiro, dá sabor. Como sabemos, eu já fiquei internado, inclusive o pastor Ronaldo me levou para essa internação, quando eu fiz as 3 pontos da Fena, esse que está aqui hoje me acompanhando, ele que levou eu e minha mãe para ser internado, em 2004. Logo após a cirurgia, que eu saí da UTI e vim para o quarto, eles vieram com uma comida totalmente sem sal. Aí vinha com uma graminha no saquinho, assim. Minha mãe ficava do meu lado, ficava vendo. Eu falei, mãe, isso não é uma grama. Isso é uma desgrama. Porque a gente sente falta do sal. Porque dá sabor. Então todos nós sabemos que é uma comida insossa. Segundo, o sal ele conserva alimentos. Especialmente naquela época que não tinha refrigeração, salgava-se a carne para evitar o apodrecimento. Essas duas funções mostram que devemos ser sal e luz nessas condições, tanto para dar sabor, quanto para impedir a degradação. Mas, meus queridos, na palavra de Deus, nos mostra, eu quero trazer isso para vocês aqui nesta noite, que existem outras 3 funções do sal mencionadas nas Escrituras, a saber,
o sal ele tem uma função higienizadora. Em Ezequiel 16,4, nós vemos a prática judaica de esfregar sal em recém-nascidos para a higienização. Então o sal também ele limpa, ele purifica. Segundo, ele produz infertilidade. Em Juízes capítulo 9, versículo 45, nós lemos lá que Abimeleque salpicou o sal sobre a cidade de Siquém para tornar a terra infértil. Ou seja, sal também pode impedir o progresso do mal, tornando o solo impróprio para o pecado crescer. Terceiro, símbolo de fidelidade. Levítico capítulo 2, versículo 13, sal é usado nos sacrifícios como símbolo de fidelidade a Deus. Está escrito lá, Levítico 2, 13. Com todas as tuas ofertas oferecerás sal. Portanto, quando nós vemos Jesus usar a metáfora do sal, ele quer que nós sejamos aqueles que dão sabor, aqueles que impedem a corrupção, a degradação, aqueles que higienizam, aqueles que impedem, barram o avanço do mal e aqueles que são fiéis ao Senhor. Eu gostaria de conversar com vocês nisso nesta noite. Então Jesus está nos dizendo isso porque ele deseja que neste mundo caído, nessa sociedade corrompida e perversa, nós sejamos uma influência positiva, meus irmãos. Não podemos contribuir para o apodrecimento. Sabemos bem qual que é a condição desse mundo. Muitas vezes nós sentimos na nossa própria pele, na nossa entranha, na nossa própria carne, nas nossas famílias. Isso dói. O apodrecimento, o esfacelamento social. Nas famílias, nos relacionamentos, na igreja. Como sal da terra, não devemos fazer o que os que não têm compromisso de Deus com Deus fazem. Ao contrário, devemos preservar os valores morais de Deus neste mundo, que é honestidade, verdade, santidade na fala, nos pensamentos, pureza nas emoções, consciência limpa, promoção da paz dos relacionamentos. E aí tem as bem-aventuranças que a gente pode voltar um dia a falar sobre mais sobre isso. O fato é que nós devemos ser aqueles que fazem a diferença, que dão sabor ao ambiente em que estão. Ser sal também é higienizar o ambiente com a nossa presença, purificando o que está sujo pelo pecado. Imagine um cidadão do reino de Deus numa repartição pública ou qualquer outra empresa privada, como ele deve agir? Com honestidade, com ordem, com integridade, repreendendo o que está errado, corrigindo e até exercendo de uma certa maneira a disciplina, sempre dentro da justiça, do amor e da graça de Deus. A questão é, eu tenho sido esse agente de Deus? Paulo escreve aos Efésios, diz assim, capítulo 4, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele continua no capítulo 5, uma outra porção. Porque outrora erais trevas, mas agora sois luz, meu Senhor. Andai como filhos da luz, e não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Isso é ser sal. Não deixar que o mal cresça, mas reprová-lo. E por fim, que eu citei, ser sal é ser fiel ao Senhor. O sal no sacrifício apontava para a fidelidade. Então, como sal da terra, meus irmãos, olha
Quantas características? Nós devemos ser pessoas fiéis, não deixando a impureza se alastrar, mas combatendo. Jesus conclui com uma advertência seríssima. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, se nós não cumprimos a nossa função como sal, nunca fomos cidadãos, ou nós nunca fomos cidadãos do reino, ou nós estamos muito distante da régua, do padrão que Cristo estabeleceu. Mas lembre-se, não vim aqui trazer peso nem acusação. Eu vim aqui para te dizer que a porta de entrada é o arrependimento. Se não está dando sabor, se não está tendo essas funções, a sua vida, no ambiente que você está, diga ao Senhor, me arrependo de não estar sendo sal e luz. Tem misericórdia da minha vida. Me ajuda, Senhor, a ser aquilo que o Senhor me constituiu para ser. Reflita nisso nesta noite com verdade, com sinceridade. Eu estou sendo sal da terra. As funções do sal estão visíveis na minha vida? Ou a minha presença entre as pessoas não faz diferença alguma? Talvez a nossa crise de identidade esteja no fato de que, mesmo sabendo quem é Cristo, nós não sabemos, nós não estamos sendo aquilo que Ele mandou a gente ser. É muito fácil a gente ficar apontando os outros, fulano, ciclano. Hoje, na realidade, no nosso meio evangélico, estão metralhando o pastorzinho Miguel, que é fruto do meio. Vamos lá, vamos acusar, vamos levantar um demoniado gadareno e vamos ficar lá acusando. Porque para mim estar bem, eu tenho que apontar quem está mal. Então, vamos olhar para as nossas vidas e refletir. Difícil é assumir a nossa responsabilidade. Mas identidade é algo pessoal. É você diante de Deus. Se você tiver acesso, não precisa fazer isso agora, mas pegue o seu documento, sua carteira de motorista, seu RG, e vê lá qual é a foto que está lá. Se é a tua, ou se é de outro. Porque se for de outro, a polícia te pegar, você vai preso. Ou levado ao DP. Qual é a nossa identidade? Jesus disse, vós sois sal, vós sois luz. Essa é a minha identidade. Agora, Cristo nos dá uma segunda metáfora. Ele afirma que os crentes são a luz do mundo. Lembre-se que no Evangelho de João, Cristo disse que o mundo jaz no maligno, jazia em trevas. E aqueles que habitavam em trevas viram grande luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. O próprio Cristo declarou, eu sou a luz do mundo. João 8, 12. Temos, portanto, aqui essas realidades, duas realidades. O mundo que está em trevas e a luz do mundo que veio a ele. Cristo em si mesmo tem poder para iluminar as trevas provocadas pelo pecado. Os homens, por causa do pecado, precisam de luz. É importante nós entendermos que quando Cristo diz que os discípulos são a luz do mundo, tem que fazer uma ressalva aqui. Ele não está afirmando que eles têm luz própria. Alguns, talvez, no nosso meio, pensem que tem. Eu acho que muito. Mas não tem. Lê do engano. Observe o céu. Uma noite de lua cheia.
Ela brilha como uma luz refletida. Mas ela não tem luz própria. A lua não tem. O sol tem luz própria. Assim, guardadas as devidas proporções, Cristo é como o sol e nós como a lua. Nossa luz é derivada dele que nos ilumina. Portanto, quando Cristo afirma que seus discípulos são a luz do mundo, ele está dizendo que a luz que emitem é resultado da sua presença neles. João Batista percebeu isso e já disse, convém que ele cresça, então que eu diminua. Paulo diz também, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Deixa a luz dele brilhar. Então isso confronta diretamente da ideia que nós temos alguma luz interior por nós mesmos. Não temos. O texto lá diz assim, erais trevas. Não é que você estava na treva, entendeu? Porque uma coisa é você estar nas trevas. Uma coisa é você ser trevas. Erais trevas. É questão de ser, não é questão de estar. Éreis. Apenas em nós, quando éramos trevas, até que fomos alcançados pelo Senhor. A partir da salvação, da remissão dos nossos pecados, uma nova identidade é recebida. Passamos a ser chamados agora de luz do mundo. Éreis trevas, agora sois luz do mundo. É isso que Jesus está dizendo. É impossível que alguém que está em Cristo não seja luz. É impossível. Se você olhar de novo para Mateus, de 3 a 12, capítulo 5, lá que nós falamos domingo passado, vamos refletir um pouquinho sobre o que foi falado, que é as bem-aventuranças. Eu pergunto a vocês, um mundo que só tem arrogante, orgulhoso, autossuficiente, eu pergunto, alguém que é humilde de espírito não vai fazer diferença? Não vai brilhar? Num mundo onde que ninguém está nem aí com o que faz, com seus pecados, com as suas atitudes, está nem aí com nada, que não chora pelos seus pecados. Alguém que chora arrependido pelos seus pecados não vai se destacar? No mundo violento e agressivo que nós estamos vivendo, eu pergunto a vocês, acabou até a gentileza, né, com os idosos, o respeito, acabou. Então, no mundo que se violenta, crianças, idosos, quem age com mansidão não vai se sobressair, a luz não vai brilhar. Assim como a noite segue o dia. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, ouça isso, porque é a palavra de Deus para a tua vida hoje. As bem-aventuranças revelam o caráter do cidadão do reino. E quem vive assim, inevitavelmente, onde estiver, brilha. É por isso que Jesus declara, vós sois luz do mundo. Não se pode se esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jerusalém é edificada sobre um monte. Era visível de longe. Assim é o cristão. Assim é o cidadão do reino. É impossível ser ocultado, ser um agente secreto do reino de Deus. E Cristo continua na metáfora. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que estão na casa. Ninguém acende uma lanterna
para colocá-la debaixo da cama. O propósito da luz é iluminar. Isso ilustra a inevitabilidade de ser luz. Não é opcional. Não é um adereço. Não é luzinha de Natal. Se você é cristão, é cidadão do reino, inevitavelmente será luz. E será luz onde? No meio das trevas. Nós vamos caminhando para o final, para as implicações dessa palavra, que diz assim lá em Mateus, voltando um pouquinho, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Ser sal no mundo traz perseguição. Podem mudar sua função. Você pode ser excluído, ser demitido, cortar seu salário. Porque a presença da luz incomoda os que estão na treva. Nós não podemos abrir mão da nossa identidade. E Jesus conclui assim: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Estou lendo em Mateus 5,16. As boas obras glorificam a Deus. A luz que irradiamos não é nossa, é dele. O sal e a luz são motivo para glorificar a Deus, não para a vanglória pessoal, mas instrumento para que Deus seja glorificado. Nosso maior prazer deve ser ver Deus glorificado. Nossa recompensa virá quando o Senhor retornar. Nós fomos criados para a glória dele. E nossa missão é vivê-la. Por isso, eu e você temos a responsabilidade de ser sal e luz. Em contraste com esse mundo desfacelado, depravado, corrompido, em trevas, nós fomos chamados para estar num ambiente hostil, mas com um propósito, meus irmãos: glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele orou assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele prometeu estar conosco até o fim, agindo em nós, moldando o nosso coração e mente para que sejamos de fato luz. Eu acho que todos nós já experimentamos saborear um bom churrasco, né? A gente saboreia aquela carne gostosa. Ninguém vê o sal, porque o sal ele age de forma discreta, mais eficaz. Já a luz é visível e dissipa as trevas imediatamente. Então, assim como cristãos, nós exercemos um papel invisível como sal. Ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, as pessoas precisam sentir a diferença. Aqui tem sal, aqui tem sabor. Esse é o papel invisível. Ninguém precisa ficar, sabe, soltando no chão. Ninguém precisa ficar se vangloriando. Não. Então devemos entender essa nossa função. Porque se fôssemos só luz, meu Deus do céu, só teria holoforte na igreja. Sabe aquela luz que cega? Mas amém. Nós somos sal também, invisível. Nós somos luz também, visível. Ambos são necessários e fazem parte da nossa identidade. Até para nos equacionar, até para nos colocar no nosso lugar. Concluo com o seguinte: se você é cidadão dos céus, salvo pelo Senhor Jesus,
inevitavelmente você será sal e luz. Isso é parte da sua natureza, como eu digo, não é algo opcional, é uma questão de identidade. Então, seja sal, seja luz. Não deseje outra coisa. Para isso fomos chamados e salvos e colocados no mundo, para impedir a corrupção, iluminar tudo para a glória de Deus. Se você casa, sua luzinha está fraca, seu sal está dando muito sabor. Lembre-se de que a entrada no reino de Deus se dá pelo arrependimento. Volte ao Senhor, peça perdão, confesse, Senhor, perdoa-me por eu não estar sendo o que fui chamado para ser, pela tua graça, eu te peço misericórdia. Ele pode nos restaurar a qualquer momento e dar esperança, porque a luz do mundo veio para nos tirar das trevas e nos conduzir para a sua maravilhosa luz, como diz o Pedro. Portanto, irmãos em Cristo, somos sal da terra e luz do mundo. Que isso reflita em nossas famílias, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas escolas, na nossa vizinhança, onde quer que o Senhor nos coloque, que façamos a diferença. Não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor Jesus. Sejamos, pela graça de Deus, sal da terra e luz do mundo.